Penso que a semana passada já tiveram a possibilidade, quem esteve, de dar conta que vamos dar início ao estudo de um novo livro, desta vez o livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso faz parte de um conjunto de outros livros, a coleção Fonte Viva, e estes livros, aqui começados a publicar em 1948, eles fazem a interpretação dos textos evangélicos. Cada um destes livros desta coleção, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, tem 180 capítulos que vão tecendo comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. Portanto, Emmanuel pega em algumas frases, algumas citações e como que ele pega numa flor em botão e faz com que a flor se abra perante o nosso entendimento. Então, estes livros, qualquer um deles, é um valioso auxiliar no esclarecimento e no estudo do Evangelho. Diria que é um instrumento essencial de aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, porque ele nos ajuda a afinar com as lições de humildade e amor que nos foram exemplificadas e deixadas por Jesus e pelos seus apóstolos. Sabemos que o Evangelho é o código mais alto de amor. São as leis de Deus transcritas naqueles ensinamentos preciosos que Jesus nos disse que não passarão e que convém nós termos presente, não passarão, porque nós precisamos muito de os aprender e principalmente de os praticar na nossa vida. Então, Emmanuel ajuda-nos a interpretar, a transpor esses ensinamentos para a nossa vida do dia-a-dia. Mais tarde terá saído também este livro, Ceifa de Luz, também um livro com a mesma orientação, já de 1972, mas apenas com 65 mensagens. Então, estes textos são claros, são profundos e, pela mão de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel orienta-nos a compreender a doutrina cristã e a praticá-la em todos os momentos da nossa vida. Ele pega em exemplos da nossa vida, da natureza, e nós compreendemos assim melhor os ensinamentos de Jesus. Porque a doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo, portanto, ela é a doutrina do Cristo. Este primeiro capítulo, Mãos à Obra, é baseado numa citação de São Paulo. São Paulo, ele escreve aos Coríntios, nesta mensagem, ele chegou a Corinto na sua segunda viagem. Aqui estão as 3 viagens de São Paulo. Ele palmilhou milhares de quilómetros por terra e por mar. É com certeza para nós um exemplo vivo de transformação, de mudança, dizendo-nos ainda hoje que a todos nós é possível a transformação. Então, ele chegou àquela cidade na sua segunda viagem, terá aí permanecido cerca de 18 meses. Sabemos que Paulo ia caminhando e erigindo, construindo com as comunidades as igrejas. E a sua primeira epístola aos Coríntios foi escrita em Éfeso, na sua terceira viagem, para orientar os cristãos da cidade de Corinto, apelar ao bom senso na condução da igreja e amenizar as discordâncias que surgiam. Então, reparem, apelar ao bom senso na condução da igreja e amenizar as discordâncias que surgiam, porque onde há seres humanos a relacionar-se, por norma, há discordâncias, tantas vezes a surgir, é ou não é? E necessidade de apelarmos ao bom senso. Então, é
nesta citação: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo pela edificação. Porque nós, às vezes, somos assim. Uns por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro e outros por Cristo. Isto é uma ilustração da época. Era algo de novo que estava a surgir, a doutrina do Cristo, num mundo onde os romanos implantavam com uma doutrina politeísta. Então, e uns seguiam mais a Paulo e outros mais a Pedro e outros ainda às voltas com o politeísmo e outros achando-se que eram mais puros e seguiam a Cristo. E Paulo apela, então, aos cristãos de Corinto: que fareis, pois? Quando estáis juntos, e agora nós estamos aqui todos juntos, não é verdade? Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo pela edificação e, por isso, mãos à obra. Então, a Igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Então, o Espiritismo revive, de facto, as lições do Evangelho, porque nós precisamos muito de as reviver, de as recordar, e Emmanuel a chamar-nos a atenção de que aquilo que se passou em Corinto se passa ainda hoje com alguns dos agrupamentos espíritas. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Nós estamos sempre muito preocupados com os fenómenos, com as coisas que dão muito na nossa vista, fazem correr muita tinta, nas novas revelações, nas novas descobertas, e esquecemos que na doutrina o principal é o conhecimento do Evangelho. O conhecimento e a prática. Então, alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Sabemos que a mediunidade é a partir dos médiuns e da capacidade mediúnica que os fenómenos de comunicação espírita, de comunicação entre os dois planos da vida, acontecem. Sabemos que há muitos médiuns, mas nem todos ainda se vocacionaram para estarem junto dos centros espíritas ou fazerem parte dos seus grupos de trabalho. Mas alguns paralisam o seu trabalho por falta de médiuns. Porquê? Questiona Emmanuel. Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nenhum médium ou os fenómenos que por eles podem acontecer vai solucionar a nossa necessidade de iluminação, a nossa necessidade de aprendizagem. Aqui estão exemplos de muitos médiuns que com certeza alguns conhecemos, outros só por nome, que foram exemplo de bondade, exemplo de trabalho, exemplo a toda a prova. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, o nosso querido Florencio, Ivone do Amaral Pereira, Fernando de Lacerda, o mago português, e Eurípides Barçanufo. Foram médios ímpares e onde estiveram eles exerceram a sua mediunidade e doaram as suas capacidades em prol da iluminação dos seus irmãos. Mas eles não existem em todo o lado. Então, nos agrupamentos onde não existem médiuns adestrados, médiuns com uma mediunidade muito ostensiva, ainda assim há todo um conjunto
de irmãos que precisamos de aprender e de estudar o Evangelho, porque foi para isso, essencialmente, que os nossos irmãos encetaram esse contacto e esse trabalho hercúleo de dar ao nosso querido irmão Allan Kardec todos os ensinamentos que nós hoje podemos estudar. A nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalar o esforço de alguns poucos. Portanto, vimos muitas vezes em busca dos fenómenos feitos por um grupo muito diminuto, que são os médiuns, e mecanicamente vimos para assistir. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Cada um de nós tem uma função, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem algo para fazer numa coletividade, num agrupamento. E aqui, cada um de nós, ou cada trabalhador, ou cada frequentador, tem capacidade de intervir naquilo que lhe é próprio. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então, o centro espírita, o conjunto de trabalhadores, o conjunto de frequentadores, não é tem muito que aprender, tem muito que usufruir pelo simples facto de aqui estar. E temos um manancial de ensinamentos em toda a doutrina do Cristo, em toda a doutrina. E temos estes dois conselhos do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, trabalhar para o amor, trabalhar para a caridade, trabalhar cooperando com a casa que nos acolhe, que nos recebe. Espíritas, instruí-vos, aprender sobre nós, aprender sobre a vida, aprender quem somos, compreender, porque nós não estamos felizes. Buscamos ainda muito a felicidade, a paz, a tranquilidade. Isso é sintoma de que não estamos a ir ainda bem ou pelo caminho acertado. Então temos a possibilidade de vir e descobrir. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Jesus trabalha para todos nós e todos os nossos irmãos que em espírito ou encarnados abraçam a missão de nos ajudar, eles trabalham com Jesus para todos nós. E nós temos algo para fazer. Então, nós que aqui estamos reunidos no Centro Espírita, temos que ter esta ideia que o Centro Espírita tem esta tríplice função para nós. Baseado nestas duas referências para nós tão importantes: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, e o Centro Espírita, todos nós sabemos que tem uma forte componente assistencial. Todos ouvimos aqui e sabemos que o nosso braço assistencial é o Ninho da Mariazinha, mas aqui mesmo dentro o atendimento fraterno é outra forma de amparo. E instruí-vos, todos os ensinamentos aqui ministrados a qualquer hora em que estejamos abertos, seja na zona de espera, seja neste espaço, em todo o momento, nós podemos estar a beber os ensinamentos maiores. Então, assentes,
em Jesus, assentes na caridade e tendo como topo Deus, de onde tudo promana, porque tudo promana de Deus. E se aqui estamos no Centro Espírita, estamos congregados pela doutrina espírita, porque é a doutrina espírita, também neste tríplice aspecto de religião, de ciência e de filosofia, aquilo, o corpo, o conteúdo que faz funcionar o Centro Espírita. Então vimos em busca de conhecimento, mas um conhecimento que nos tende a elevar moralmente e a religar com Deus. De facto, o Espiritismo é uma ciência, porque os seus conhecimentos, eles vieram até nós através de métodos científicos, tem a sua componente filosófica, uma vez que nos responde a todas as questões que nos colocamos desde todo o sempre em relação à vida, esclarece-nos, e é este tríplice aspecto do Espiritismo que aqui podemos sempre encontrar no Centro Espírita. Somos despertados, então, pela revelação dos espíritos superiores, sob a orientação do Espírito de Verdade. E eles nos dizem da existência de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, portanto, da lei do progresso, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos e da moral espírita, o Evangelho de Jesus. E é Jesus, o Espírito de Verdade, que nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é assim? Então, como é que nós conhecemos a verdade? Entregando-nos, de facto, ao estudo e esforçando-nos por, em cada dia, melhorarmos. Sem isso temos dificuldade, porque nós sabemos que sem esforço nada conseguimos. Então é no nosso interesse, não queríamos ser todos livres, não queríamos estar todos percebendo por onde ir, como ir. Temos aqui o manancial de conhecimento. Nós temos tudo o que precisamos. Curiosamente, quando procurava formas de ilustrar esta citação, encontrei que nós, de facto, temos as 7 maravilhas do mundo. Nós temos tudo o que precisamos, independentemente desta ilustração, porque tudo aquilo que nós precisamos, Deus nos dá. Deus é Pai, Deus é amor e tudo, absolutamente tudo, o que vem à nossa vida nos é preciso. E tudo aquilo que nos é preciso é precioso. Precioso. E estarão a pensar, as dores são precisas? São. Quantas vezes as dores nos acordam, não é? Tantas dificuldades são precisas? São. Quantas vezes são as dificuldades por que passamos que vão ativar em nós tantas capacidades desconhecidas que estavam ainda a dormir. Então nós podemos ver, podemos ouvir, podemos tocar, podemos provar, podemos sentir, podemos rir e podemos amar. Principalmente amar. Foi essa a lição principal de Jesus durante todo o tempo. Amai-vos, amai a Deus, amai-vos como eu vos amei, amai o próximo como a vós mesmos. No fundo, todos os seus ensinamentos e toda a sua prática foi o amor. E estamos todos diferentes, pois é verdade, porque a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Porque amar todos aqueles que nos são iguais é muito fácil, não é? Nós somos todos diferentes porque precisamos todos uns dos outros. É maravilhosa a lei de sociedade, mas é a forma que temos e que Deus tem porque é uma lei divina, de nós percebermos que todos precisamos uns dos outros e todos aprendemos uns com os outros e todos
Todos, absolutamente todos, nos são necessários. Porque com uns, nós já sabemos e ouvimos tantas vezes o nosso querido irmão Fernando dizer aqui, com uns irmãos nossos aprendemos como fazer e com outros aquilo que não devemos fazer. E com a diferença, nós habituamos-nos a respeitar o outro. Então, todos somos detentores de diferentes e valiosos talentos para colocar ao serviço do bem e do amor, através da caridade, e da luz e do conhecimento, porque a educação, aquilo que estamos aqui a granjear neste momento, um pouco mais de conhecimento, gera conhecimento, e o conhecimento gera sabedoria, e só um povo sábio pode mudar o seu destino. Como é que nós podemos mudar a nossa vida sem saber? Mantendo a ignorância, não conseguiremos. Então, queridos irmãos, mãos à obra. Chamados a compreender as lições do Evangelho, precisamos praticar com os exemplos de Jesus. Deixar atrás os enganos, renascer do homem velho, trabalhar em cada dia para sermos amor e luz. Cada um tem seus talentos, cada um sua missão, diversos são os saberes, para um ao outro ajudar. Ninguém andará os passos que andará seu irmão, mas seguimos todos juntos para aprender a amar. Há trabalho para todos na seara da caridade, cada qual com seu serviço, cada um com seu valor. Amai-vos e instruí-vos, nos disse a voz da verdade. Mãos à obra. Temos tudo para sermos luz e amor. Então, por este bocadinho, nós agradecemos por este instante precioso da nossa vida, agradecemos e que todos compreendamos que temos aqui o local certo para pormos mãos à obra, se ainda não o fizemos, porque o trabalho é muito e os trabalhadores ainda são poucos. Que Jesus nos ajude.